Oi, gente linda! Olha eu aqui mais uma vez com o meu bate-papo. Hoje com um casal maravilhoso que o Axis me trouxe. Peraí, o que aconteceu aqui? Ei, como eu apanho! Oi, Marta! Olha nós aqui outra vez! E eu apanhando, como sempre, para escrever o comentário aqui. E Cleiton Nakano. Tá escrito aqui, ó. Acabei de postar. Você não tinha visto no meu post? No meu post de hoje? E aí? Gostou da live que nós participamos lá com a Luciana Noronha? E a francesinha, Marie? Não viu? Então vai lá, tá no meu story, tá no meu posts, tá tudo lá. Então vamos esperando aqui. Deixa eu ver se ele não tá me chamando no WhatsApp. Não. Olha, Maria Eugênia das Antigas aqui com a gente. Que prazer. Como é que você tá, querida? Quanto tempo? Vamos botar um fonezinho aqui pra gente não pegar o som ambiente. Oi, Fátima. Aguardando aqui o nosso casal. Deixa eu ver aqui. Eu estou ótimo, criando que nem um maluco. Tá muito. Essa quarentena tá deliciosa. É só olhar lá. Todo domingo eu boto o meu flyer que eu vou fazer na semana. Então tem meia dúzia de coisa. Hoje, amanhã, quarta, quinta, sexta, domingo. Amanhã, para quem é de São Paulo e quiser, nós estamos voltando. Eu estou começando agora num novo espaço a promover trocas. Ainda hoje eu libero o formulário, né? Para a gente ter as pessoas inscritas e lá temos 4 macas, 8, 10 pessoas. E a ideia é a gente fazer trocas e depois das trocas batemos um papo, né? Batermos um papo fazendo facilitações ali, tá? Marta, no comecinho da QPC, pertinho da Washington Luiz, do outro lado, se você tem a Roque Petroni Júnior, que depois vira QPC, de um lado é Vila Mascote, Vila Santa Catarina, é do outro lado, tá? Alice, olha a coincidência. Alice, a Marta que está aqui perguntou se tem alguém em Ubatuba. Você ainda está em Ubatuba, Alice? Que a Marta está querendo fazer trocas em Ubatuba.
Tá vendo? Olha, para quem acredita em coincidência, né? Olha aí. A Marta perguntou no grupo, a Alice apareceu. A Alice foi minha aluna, Marta. Então, rufam os tambores. Chegando o casal 20 do Axis, ou 200, ou 2 milhões. Olá, 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 olá. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, e aí, tudo bem? Boa noite, Flávio, tudo ótimo. E você? Tudo ótimo, gratidão, gratidão. A gente que agradece. Obrigada pelo convite, por estar aqui com você. Muito bacana. Tudo bem, Marta? Tudo bem, Alice? E eu tava, não sei se vocês ouviram, olha só a coincidência. A Marta colocou no grupo se tinha alguém no Ubatuba para fazer troca. Aí a Alice, que teve classe comigo, essa semana ela participou de um bate-papo nosso lá, ela falou: "Ah, eu tenho Ubatuba." Que legal, que legal. Nada é pra Assim como, sabe, gente? oi? Nada é pra cá. Assim como hoje eu estou ouvindo vocês. Vocês falaram do que hoje, hein? Felicidade. E Felicidade. sendo você. Sendo você. Sendo você. Eu não sei se vocês têm acompanhado, eu fiquei um tempão de terças e quintas falando só em felicidade. Ai, que Né? legal. Acompanhando o Leandro Carnal, ele está com uma sequência de vídeos muito legal sobre Leandro Carnal, ou sobre felicidade. Então a gente está em contato também com opiniões além do Axis, né? Sim, sim, sim. E aí eu fui comer no shopping aqui no Morumbi hoje. Ontem foi a primeira vez, depois de Deus milhões de dias, né? Não é mais quarentena, eu brinco que era para ser uma quatorzentena, de 14 dias, virou quarentena e agora está uma eternamente pena. Sim. E hoje eu fui almoçar lá, qual é o nome daquele restaurante japonês? Ai, tô vendo lá, Gendai? aquele que... Gendai, que tem o prato Nakano. Ai, não, mas só eu vou saber o prato. Eu abro o cardápio, o maior barco que tem, o maior barco, o mais suntuoso é o Nakano. Como pode? Olha só, a abundância, né? Como pode melhorar tudo isso, né? É isso aí. Nakano até no Gendai arrasando, né, amor? Cidade lá também, no Japão, chamado Nakano. Bem grande também, bem legal. Legal, legal. Agora, aqui no Brasil, no Cano não é uma boa, né? Depende. Às vezes é solução, né, para alguns. Exatamente. E aí, como é que vocês estão? Quando é que vocês abrem o espaço lá? Que agora vocês são o pessoal mais perto aqui de mim, né? Os meninos não estão mais aqui, os mais perto viraram vocês. Começo com troca amanhã. Amanhã eu vou abrir com troca. Então, a gente ainda não pensou a respeito. A gente tá deixando as coisas fluírem, sabe? Da mesma forma que a gente fechou, sabe? Deu aquela parada, a gente não sabia o que ia acontecer. A gente só tá deixando acontecer. Se for para acontecer, acredito por esses dias de uma certa demanda, sabe? Igual você disse da alegria, da felicidade, eu acho que é um fluxo, né? Tá acontecendo esse fluxo, já acontece para reabrir tudo de novo, né? Eu estava comentando aqui com umas pessoas, eu dei uma classe de barras online a semana passada. E também eu estava cheio de dedos nessa questão de dar classe online. Né? Aí me chamaram para eu dar a classe. Mãe e filho em Natal. Gente, foi tão expansivo. Foi tão maravilhoso. Foi tão malucamente incrível que eu quero mais.
Eu quero mais isso aí. Vocês deram algum fundamento online? Sim. Sim, temos fundamento online, eu acho que barras também, né? Sim, a gente tem duas classes de cada. Dois fundamentos e 2 barras online. Sim. Não, e agora, eu até coloquei naquele grupo dos facilitadores do Telegram, coloquei lá um testemunho, não sei se vocês estão lá, viram, por que não facelift? Olha, Que os pontos são muito mais simples do que barra, né? Ah, isso é verdade. O fundamento tem processos corporais, então por que não emitir VSS no workshop? Se pode no fundamento. sim. Então, é muita configuração ainda, muita coisa está sendo mudada, muita coisa está sendo repensada, não só no Access, como no mundo inteiro, né? Configurações e apresentações de como as coisas são, né? Então, ainda está em transição. Igual você disse aí, você teve essa experiência das barras online. É um músculo completamente diferente, né? Que você está hoje desenvolvendo e fomentando, né? Então, de uma certa forma, até as pessoas terem essa percepção, Flávio, para alguns vai um tempo, né? E como quem manda nas coisas não somos nós, por que não? A gente faz um movimento, mas se vai ser ou não é outra coisa. E no Axis mesmo, tá mudando muito. Acho que nunca a gente viu tanto bem, né? Hoje ele já hoje ele soltou um vídeo lá, né? Só o DEM. Ele soltou. Oi? É quase só o DEM, né, que eu vejo, porque 2 vezes por dia ele aparece. Tá. E agora, vocês são facilitadores de entidades? Não, a gente não não? Não, a gente era, né? Já fomos. Só que para validar esse ano tava super pesado. Então a gente falou assim, deixa quieto. E realmente tava pesado porque, nossa, veio tantos projetos esse ano e veio em cascata, né? Foi uma coisa assim, uma enxurrada. Foi muito legal. Sim. Tá muito legal. Né? Porque tá tendo esses dias, né? Eu tenho acompanhado aí. Tá tendo avançado de entidades que é para renovação ou não. Sim, de facilitador com a Shannon, né? De renovação eu não sei. Eu sei que para renovar, foi o ano passado que a gente não renovou. Eu sei que quando a gente foi renovar era só uma telechamada. Não precisava refazer o avançado não, só se mudou para esse ano, né? Mas eu acredito que esteja tendo agora em julho. Eu acho que é isso mesmo. Mas nossa, vale super a pena, é incrível. O avançado é muito bacana. Inclusive, coisas muito engraçadas aconteceram com a gente também, né? Principalmente. Mas, assim, foi muito divertido. É uma classe assim, que a gente super recomenda para todo mundo. É muito legal. Eu sei que não é o tema, né? Mas para mim tudo é o tema. Sim. Como é que foi quando vocês escolheram essa casa que vocês estão hoje, que eu já tive lá, tive esse prazer, né? De ir lá na inauguração. E as entidades, como é que foi? Conta para mim. Essa casa era uma entidade já, né? Se a gente for perguntar, né? Ela tem a sua magia, o seu gênio, a sua peculiaridade. Quando a gente decidiu sair, né, de outros lugares, né, buscar uma casa, o que estava muito em foco era muito a nossa possibilidade de poder morar no mesmo lugar que trabalha. Né? Porque o trânsito estava comendo muito do nosso tempo. E São Paulo, antes, agora um pouco menos, me parece, ela tem seu imposto de tempo. Tudo que você faz demora tempo de um lado para o outro, né? Então, a gente começou essa procura. A gente teve 2 ou 3 meses de uma grande procura por um imóvel que chamasse a nossa atenção. Teve casas que a gente ia visitar que a gente conseguia nem entrar dentro da casa de tão estranho que era. Eu tenho um olfato muito apurado, então eu não consigo entrar onde que tem fungo. Então, eu vou numa casa que tenha fungos, eu não consigo nem entrar dentro da casa. De longe, eu já começo a sentir esse cheiro. Eu tenho isso também. Que me repeliram, sabe? Repeliram a minha entrada, eu não consegui nem entrar. Né? Aí um dia a gente veio aqui na rua Michigan, no Brooklyn, a gente foi ver uma casa aqui em frente. A gente tinha uma lista de 70 casas, né? Tinha uma enormidade de locais para visitar. Bastante locais.
Aí quando deparamos com essa casa que a gente veio aqui na frente ver, não era nossa, era uma casa muito estranha. Muito estranha mesmo, porque ela tinha uma fachada de 2 andares e quando você entra só tem o térreo. Eu não entendi até hoje o porquê. Sabe, parece aquelas fachadas históricas, só tem o negócio na frente e atrás é completamente diferente. Aí então, a gente veio com essa ilusão de ótica que era um sobrado, mas na verdade era uma casa térrea. E bem estranha, sabe? Bem estranha mesmo. Aí quando É casa cinematográfica, de estúdio. Praticamente isso. Aí, como sempre, né? Você vai na toada e você desanima, né? Você fala, nossa, mais uma casa. Você perde metade do seu dia, talvez para ver 1, 2 ou 3 casas. E essa eu acho que era a primeira ou a segunda do dia, não me lembro a ordem. Aí quando a gente saiu daqui, eu vi uma placa de aluga nessa casa, né? E a casa parecia brilhar, né? É. Parecia, sabe? Ela tinha aquele boneco do posto, como diz o Maurício. É, tipo isso. Olha eu aqui. E uma casa muito bonita, de esquina, brilhante, brilhante, e uma placa de aluga na frente, né? Aí, pelas dimensões da casa, a gente olhou assim e falou, a gente não tem condição de alugar uma casa dessa. Vai ser muito mais caro do que a gente está disposto a pagar, né? Porque pelas casas que a gente já tinha visto, a gente falou, gente, essa casa é enorme, não vai rolar, não vai rolar. Aí o Cleiton falou assim, mas não custa tentar, né? Sim, O não já tem, eu sempre falo, o não você já tem. Sim, as nossas limitações a gente já tem, né? Vamos ver o que os outros falam da gente. Falam pra gente. Aí ligamos, pro meu espanto, a casa estava num preço aceitável. Muito mais barato. Muito mais barato. E eu percebi que o cara estava aberto a trabalhar isso tudo, né? Aí eu cheguei, né, com negociações, mas o que mais chamou a atenção foi o chamado que a casa fez. Foi impressionante. Nossa, a gente saiu da casa, bateu o olhar, a gente falou, nossa, essa casa seria perfeita. Isso. E aí decorreu tudo certo, né? Aí a gente tava com medo de entrar na casa. Então, quando o Cleiton marcou, eu falei, vixe, tá tudo muito perfeito. Vamos entrar na casa. Quando a gente entrou na casa, gente, claro, tinha muitas coisas para fazer reforma. A gente fez em boa parte dela. Mas, nossa, a sensação, a percepção, sabe? É como se ela estivesse convidando realmente da gente ir para lá. Como se ela quisesse ser cuidada, como se ela quisesse ter essa energia da gente. Foi impressionante. Sim. Foi lindo. Sim. E não só isso, né? O decorrer ainda de fechar o contrato, de fazer todo o processo, foi ridiculamente fácil e simples. Em 2, 3 dias a chave já estava na nossa mão. Sendo que a gente tinha escutado histórias do corretor e do dono, que tinha várias outras pessoas também com propostas, inclusive, melhores do que a nossa, e com vontade realmente de entrar com um documento, e aí sempre o documento travava. Tinha pessoas que ficaram uma semana e aí desistiram no final, sabe? Enfim. Então, pra gente foi muito simples, foi muito rápido. Então, isso também espantou a gente. Porque quando tem que ser, batata, acontece. Sim, mas é isso. Okay. O que veio bastante ao caso, vamos levar já para a leitura do Axis, isso aí, é que se a gente se condiciona a você ter só um padrão de vida, a você ser sempre daquele jeito e você não sonhar e não galgar mudanças, que no caso quando a gente viu o estereótipo, a gente já teve uma sinalização, né? Para nós, às vezes, falar, nossa casa não é pra gente, porque a gente não tem condição. Sabe? É muito pro meu caminhão, né? Muita areia. Isso, e a gente olha isso tudo e hoje a gente percebe o quanto a gente se corta o tempo todo, né? Se poda o tempo todo, só pelas as configurações que a gente está habituado, né? Então, o quanto que a casa também foi uma ruptura de um padrão muito interessante que a gente tem, desde lá do nosso berço, tá? Sabe? Quem sou eu, né? Mas o que a gente percebeu é que a gente pode galgar, a gente pode perceber mais coisas e a gente seguir a nossa intuição e a nossa forma de ser, que as coisas acontecem da forma como devem ser, com bastante facilidade, alegria e glória. E aí, literalmente, está aberta para receber, né? Porque naquele momento, se não fosse pelo Cleiton falar, não custa nada ligar, talvez eu teria até desencanado, porque eu estava num estado tão, assim, deprimente, não, deixa quieto, sabe? E aí o Cleiton, não, vou ligar.
E aí ele que tomou essa atitude. Foi bem legal, assim, porque em muitos momentos a gente acaba julgando a situação, julgando o seu histórico ou qualquer coisa, e no final das contas não acaba recebendo daquela situação, né? Então é uma coisa muito bacana. Valeu por ter trazido essa história, é muito legal mesmo. Não, e eu que conheci vocês lá na Tabapuã, né? Sim. Não, Isso. na Joaquim, não sei das quantas. Joaquim Floriano. Sim. Joaquim Floriano com bandeira paulista. Eu não esqueço lá por causa do cinema, né? Aquele cinema lá, o Kinoplex, é fantástico. Mas tudo bem, voltando. E naquele prédio foi quando eu descobri que eu tinha TDAH. Eu fui numa psicóloga lá. Há 15 anos, acho. Foi naquele prédio, né? Mas eu que conheci vocês lá e tenho acompanhado vocês, o quanto expandiu o negócio de vocês. Sim. Sim. A gente tem um time empresarial muito grande, né? Eu e a Cris. A gente é filho de empresários. Eu sou do ramo agropecuário de nascença, mas aí eu transformei no ramo de investimento. A Cris já é de um ramo um pouco diferente. Já veio da agricultura. Os pais delas, quando nasceram, vieram da agricultura. Depois vieram para São Paulo. E dessa forma, sempre no ramo empresarial. O que a gente trouxe muito com essa leitura do Access é a possibilidade de incorporar as ferramentas do Access ao nosso empreendimento, sabe? Então, de uma certa forma, assim, a gente hoje tem muito know-how, né, de cunho próprio até, para falar, né, não o know-how que a gente busca em tantas simpósios, tantos workshops, o que a gente tem mesmo para agregar as pessoas e agregar o Access, e as pessoas, assim, decidirem de uma maneira geral, é trazer o know-how dessas ferramentas, né, que a Simone Milazas faz, o David Cubes faz com tanta maestria, os Bowmans, né, eu sou um admirador muito grande dos Bowmans e da linguagem que os Bowmans têm, sabe? Trazer essa forma empresarial que a gente acredita que não é pra gente, né, Flávio? A gente acredita que fala, não, quem sou eu para ser um CEO da minha vida, né? Então, assim, eu trato a nossa vida como uma grande empresa e você é o CEO das suas escolhas. Você, usando o Access, você pode estar, sabe, além da tua contemporaneidade. O Access traz uma forma muito expansiva de assim lidar com business. É muito diferente. É muito legal mesmo. Você realmente utilizar todas as ferramentas em nossa, vai te levar por caminhos que a gente sempre fala, né? Você vai acabar sobrecriando algo que você jamais imaginou ser possível, né? Eu quarta-feira tenho minha terceira classe introdutória. Crie mais tempo, mais dinheiro, mais alegria, baseado. Legal. É a classe. Eu toda quarta-feira eu dou uma classe introdutória dessas que é permitido para nós. Mas essa é que eu mais gosto. Legal. Tanto que esse mês eu fui convidado para voltar a trabalhar no mundo corporativo, como gestor de negócio, gestor comercial de uma empresa. Né? Uau, e aí hoje no almoço a Ira chegou e falou assim, mas Flávio, como é que é esse negócio aí? Eu falei, primeiro que eu me abri. Eu me abri para qualquer possibilidade de dinheiro, não interessa da onde. E eu coloco o seguinte, o ser infinito escolhe só viver de classes, de barras, de axes? Não. Não sei, quando você falou do negócio, você lembra qual foi o motivo que eu fui visitar vocês? Sim. Qual? Incorporar mais dinheiro à tua vida com Access, se eu não me engano. Num conceito. Não, eu fui para falar sobre marketing digital. Ou sobre o site. Eu fui falar de site. Eu não fui falar de Access. A gente tava com um programa. Eu fui lá, aquele outro rapaz que me fugiu o nome, eu fui lá porque eu queria montar meu site, eu queria não sei o quê, e eu ganhei uma facilitação. Eu saí de lá. É verdade, a gente te facilitou. E eu saí de lá facilitado, eu nem sabia o que era isso. Agora eu estou até facilitando, amanhã vai ter troca com facilitação. Uau, olha só, eu fui lá justamente por causa desse plus que vocês têm. Agora a nossa doutora, que finalmente, né? Será que agora ela responde
aquele WhatsApp que há um ano atrás eu falei que eu estava com dor de dente. Lembrou, Cris? É verdade. Flávio, você pode vir, tá? O consultório já está montado aqui, inclusive em casa. Pode vir. Agora que tá me vindo, agora que caiu a consciência, começo da pandemia, eu ranquei um dente do siso. De tanto apareceu, quebrou, aí eu fui, acabei arrancando. Então eu digo que eu só tinha por 50% do juízo, agora eu só tenho 25%, que eu ainda acho muito. Eu espero que você perca tudo, Flávio. Eu também, eu escolho. Mas mantendo os dentes. Mas mantendo os dentes, né? É isso aí. E trazendo para o tema aqui, que é ser você, e com o tema que vocês lançaram hoje de manhã, pessoal, uma coisa que eu adoro no Cleito e na Cris, né, é que eles também são multimídia. Então, ou eu vejo eles no YouTube, eu saio, estou ouvindo. Eu não fico ao vivo, porque eu vou dormir 4 da manhã, acordo meio-dia e estou vendo vocês depois. Sem problema. Mas Spotify, vocês foram o primeiro que, porra, eu saía daqui ouvindo Spotify direto, blá, 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 né? Então, tem tudo isso, Spotify, YouTube e o que mais é possível. E hoje vocês estavam falando, retomando o tema de felicidade, e eu só ouvindo lá, de repente vocês falaram, eu sendo você, eu falei, pô, os caras já estão antecipando o nosso bate-papo. Ou nós estamos continuando o bate-papo. Pessoal, o YouTube hoje, eles começaram às 9, foi às 10, continuaram às 18h30 até às 19h30, o mesmo bate-papo. E se vocês quiserem parar, tá? Porque eu já conversei com a Cíntia Rondelli, com a Luciana, quem mais? Acho que uns 3 ou 4, acho que a Mitzi, sei lá, uns 3 ou 4 que acabou, voltamos. Com a Patrícia Gonçalves também, que vamos continuar, vamos, abre outra live no Instagram. Então, por mim, eu separo o tempo aqui para vocês. Agora, para mim, Sendo Você, esse livro, né, eu digo que se eu continuo no Axis é por causa desse cara aqui, né? E esse livro, que me fez toda a diferença. Sim. Tá? E a partir da hora que eu assumi o ser esquisito, o TDAH, ontem eu estava falando com meu filho que eu falei uma coisa e ele meio que ele me respondeu de uma forma muito pragmática que eu reconheço em mim esse pragmatismo e como um espectro de autismo, né? Aquela coisa, quando eu falo assim, olha, amanhã eu tô lá no espaço de vocês. Ai, você vem mesmo, Flávio? Peraí, onde não ficou claro que eu falei que eu vou? E eu depois pesquisando como os autistas reagem, eles são assim, pô, eu falei que eu vou, por que você ainda tem dúvida se eu falei que eu vou? E outro meu filho mais novo, né, que é pai do Henrique, aí o meu neto, que é o meu grande professor, né, principalmente em manipulação, 1 ano e meio, e ser ele é ele, tá? Certo? Então, eu digo que na hora que eu assumi eu ser eu, aquele cara esquisito, aquele cara que não precisa se adequar mais, que eu fiz 16 anos de terapia, onde o tema era precisa se adequar, Flávio, né? Você é assim, você é assado, você tem que ser menos assim, mais assado, tá? Então, para mim, o tema Sendo Você foi muito libertador. Vocês que gostam de falar de leve e pesado, o quanto é leve ser a gente e o quanto é pesado não ser a gente. Sim, sim. Então, isso para mim teve um impacto tão grande que eu convidei todos vocês, e para minha felicidade, convidei 20 pessoas, né, 2 casais, na verdade são 18 dias, os 20 aceitaram. Como posso ter mais disso? Né? E convido vocês para falar. Com vocês também aconteceu esse milagre para mim. Esse momento onde eu falei, porra, larga a mão, cara. Seja você, foda-se. Como acabei de ouvir no Instagram a Patrícia Gonçalves, eu já falei hoje
no cu. No cu. E eu ficava segurando para falar palavrão. Quando eu fiz a minha classe com o Sereno, minha mulher, minha terceira classe barra, e aí, como é que foi? Eu falei, o cara fala muito palavrão. Sereno não fala quase nada. Peraí. Perto de uma Patrícia Gonçalves, né? Então, é isso. É isso. Então, seja você, então, com a palavra. Agora, ó. Mas você é assim. Vou pegar o silver tape, peraí. Isso, seja você. Bom, o Access, assim, a questão do leve e do pesado, a gente pega e traz muito à tona isso para as pessoas, porque foi passado de uma forma, pelo menos inicialmente para a gente, de uma forma assim, só lida na apostila e é isso aí, né? Então, quem me ensinou realmente, quem me explicou essa ferramenta, como que usa na prática mesmo, foi o Clayton. Porque eu tava meio que, não, esse negócio de Access, na verdade, eu só tinha feito o curso como acompanhante do Clayton. Eu falei assim, faz tempo que eu não faço o curso, vou com você, vou ver o que é isso. Ele tava louco pra fazer. Eu falei, bom, vou passar o dia com você, fazendo um curso diferente, vamos ver o que rola. Quando a gente fez o curso, foi um pouco diferente, né? Eu não tava muito acostumada, enfim. Eu falei, esse negócio é meio esquisito, porque eu achei que fosse um culto religioso também, né? Eu era toda cheia de julgamentos. Então eu falava assim, não, esse treco não é pra mim, deixa quieto, vou continuar minha vida. E o Clayton continuou com as ferramentas. O máximo que eu fiz foi realmente um mantra, né? Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E só isso que eu ficava, né, repetindo. Até que o Clayton começou, nossa, mas olha só essa ferramenta que legal. E aí eu falava, mas como que funciona? E aí ele me explicava. Uma das ferramentas mais difíceis foi o leve pesado mesmo. Porque para ele me explicar isso, gente, foi uma coisa muito surreal. Não era palpável, né? Você fala, tá, mas e aí? Meu corpo não sente porcaria nenhuma, né? Porque como eu vivia uma vida tão pesada, tudo que eu escolhia para mim era leve. E o Clayton, tudo que ele escolhia era leve e para ele era meio óbvio o que era pesado. Então eu falava assim, tá, mas o que eu tenho que sentir? O que eu tenho que... Tá, o meu corpo não tá falando comigo, eu não sei. E aí quando eu senti uma leve percepção disso, eu falei, gente, isso é mágico, isso é louco, né? Então eu comecei a realmente treinar. E a partir desse momento eu percebi o quanto isso me trouxe uma liberdade que eu nunca imaginei que eu fosse realmente ter, né? Que fosse a liberdade de escolher um prato de comida, mas com base no que o meu corpo queria, no que o meu corpo escolhia. Ou fazer uma escolha, e para mim escolhas era muito difícil, a gente morre de medo de errar, né? E assim como eu era uma pessoa que eu me considerava muito julgadora, era muito difícil, imagina. Eu tinha decidido, né, e fazer minhas escolhas, mas com base nas escolhas dos outros. Então, um prato de comida, eu falava assim, eu quero o que ele pediu, ou eu quero a sugestão do chefe. Então, eu tinha mais minhas artimanhas para não fazer as minhas próprias escolhas. Então, quando eu comecei a perceber esse negócio do leve e do pesado, eu falei, uau, nossa, que legal, é diferente escolher dessa forma. Só que quando a gente começou a escolher de fato pelo que o nosso corpo queria, a gente começou a ter experiências incríveis. Tipo, a história que a gente gosta de contar é a história da laranja. Teve uma vez que o Clayton tava chupando uma laranja, comendo uma laranja, e ele falou assim, nossa, você precisa experimentar isso. Eu falei, não, eu não tô afim de comer uma laranja. Ele, não, essa é a laranja, experimenta essa laranja. E aí na primeira mordida, meu corpo arrepiou, meu coração começou taquicardia. Eu falei assim, nossa, eu comecei a respirar, sabe? Hiperventilar. Eu falei, uau, que impressionante, o que é isso, né? Eu olhei pra ele e falei, meu, isso é muito surreal. E aí Aí comeu minha laranja toda. Você ficou sem laranja. Perdeu o Playboy. Nossa, perdeu. Não, e eu falo, eu tive orgasmos com uma laranja. Foi impressionante. Então, assim, foi essa a primeira situação que a gente vivenciou, mas a gente vivenciou outras coisas impressionantes e incríveis
que a gente até compartilha algumas lá no nosso canal no YouTube, mas são situações que eu falei assim, nossa, se não fosse dessa forma a gente ter escolhido através do leve, do que realmente vai trazer felicidade, do que vai trazer mais consciência, mais dinheiro, a gente não teria chegado nessa situação. Então, realmente foram situações muito legais que a gente vivenciou, né? E uma liberdade surreal. É muito legal. Sim, é bem legal essa história da crise e pego ela assim também para falar, né? Igual o Flávio tá falando, sendo você, né? O ser a gente é muito desafiador no início, porque a gente não é acostumado a sermos o que somos, e sim sermos o que espera da gente, né? Então, Ninguém incentiva a gente ser o que a gente é, né? isso é desafiador. Menino, não dá pra você ser normal, né? Não dá pra você ser normal. Eu, no quarto ano primário, a freira me chamou, minha mãe, porque era muito avançado. Ela mandou ler uns livros do primeiro ano, porque era muito avançado para uma criança de 10 anos. Entendo. Não dá pra você ser normal, moleque. Não dá pra você parar. Ô, Japinha, para, ser elétrico, você é no 220, né? Mais ou menos isso. Quando a gente é criança, a gente vem com algumas diretrizes de voar, pode reparar. A gente adora a liberdade, a gente adora sair correndo para voar. A maior sensação foi quando a gente é criança, no nosso tempo, era andar de bicicleta. Não sei se você compartilha disso, né? Parece que a gente... Sim. Né? E isso é tirado da gente, essa percepção de ser leve. Uma simples pedalada, uma simples escolha, uma simples brincadeira. E com os anos, as pessoas vão podando a gente, trazendo para essa formatação, né? Mas com bom coração, que são nossos pais, os nossos mestres, porque não querem que a gente sofra tanto, né? Uhum. Mas quando a gente entrou no Axis, né? Teve a possibilidade de ser a gente desta forma com mais facilidade. Né? Não vamos dizer que não foi um desafio, né? Porque é difícil, né? Tirar essas amarras, essas formas de discernimento que a gente tem como certo e correto, né? Eu já sou meio fora da curva há muito tempo e aceitei, né? Por exemplo, eu com 15 anos, meus pais já não me deixavam mais... eles não mais tomavam conta de mim, literalmente, né? Depois de um certo tempo, eu vivo longe dos meus pais desde os 18 anos de idade. Então, assim, para mim foi muito fácil. Sabe? Meus pais largaram a mão porque não tinha condição de tomar conta. Porque, é igual, para você ter ideia, né? Vamos lá, eu acho que não vai passar por nenhuma autoridade. Então, eu com 8 anos, eu falsificava a assinatura do meu pai, porque para mim já não havia necessidade dele ver meu boletim. Então, por quê? Porque eu passava no segundo bimestre. Eu nunca tirei notas abaixo de 9,5, para você ter ideia. Nunca. Por Não, quê? conta que quando você não tirava nota baixa, teu avô te batia, né? Você contou isso. Mas eu acho que eu nunca tirei. Eu tirei só nota baixa estudando japonês. Porque eu odiava ir acordar às 6 horas da manhã do domingo. Quando eu estudei japonês. Mas é isso. O sendo você é isso, sabe? É o tempo todo tá escolhendo. E às vezes escolher é difícil, né? A gente acredita que vem com facilidade, alegria e glória, a gente pensa na passividade do universo de vir para nós, a nós ficarmos passivos e o universo trazer tudo. Mas no início precisou muito engajamento para fazer as escolhas pelo nosso leve. Muito. Que às vezes é contrário ao nosso discernimento, principalmente nem tanto com nós, né? Às vezes com o cônjuge, às vezes com a família, porque a gente traça um caminho diferente que traz muito desconforto, né? Você fala, por exemplo, meu filho, quando eu me assumi como terapeuta há muito tempo, eu não falava que eu era terapeuta. Meu pai até hoje não fala que eu sou terapeuta, né? Porque ele acredita que tem que ser de outra forma. Eu respeito ele da forma dele, ele só fica meio assim. Então, quando a gente muda realmente, quando a gente tira essa forma sistêmica de direcionamento dos nossos pais, então gera um certo conflito. E eu falo para todo mundo, se você quiser saber que você está certo, veja na cara dos seus pais, na cara de todo mundo ao seu redor, se eles estão contentes ou descontentes com você. Quando estão descontentes, é um bom sinal. Quer dizer que você está escolhendo para você, não porque eles querem. Às vezes pode ser igual, mas nem sempre é assim.
De vez em quando eu vou dando um tchau para o pessoal que está chegando aqui. A Beca já passou por aqui, agora chegou o Marcelo. E você, ó, um vídeo que eu mais compartilhei para os meus alunos e que eu mais gosto, eu não lembro o tema dele, mas é um que vocês falam das dores de vocês, né? De período de dor Sim. que vocês passaram. O quanto aquele período, tudo aquilo, não era porque vocês lutavam em ser quem realmente vocês eram. Tem alguma coisa a ver? Sim, sim. Eu tive muitas dores e tenho, né? Eu tenho literalmente uma doença na coluna. Minha doença é quase uma esclerose. Só que eu tenho as dores, mas eu não ligo. Eu sei conviver com ela muito bem, já tenho há muito tempo. De uma certa forma, eu já estou curado, ninguém sabe por quê. Mas todas as dores são para a gente ter uma percepção sobre nós. Eu vi que é o corpo gritando, amiguinho, ó, vamos aí, ó. E agora? Isso. E por mais. E uma coisa eu falo assim, às vezes a gente não dá tão importância para a dor. Não é que ela precisa ser importante, mas ela precisa ser escutada. O seu corpo precisa ser escutado. Às vezes é uma voz interna gritando para você escolher diferente. Sabe? Tudo que está ao nosso redor, de uma certa forma, reverbera no nosso ser. Eu não parafraseio com muita Regina Cairo, mas né, ela fala que o corpo explica, né? O corpo vai falando tudo. Eu acho que o corpo, além de explicar, ele colhe elementos de maneira constante, de uma maneira quântica, sistêmica muito maior. Sabe? Então, às vezes, a percepção que você tem no teu corpo de uma dor pode ser um negócio, pode ser um business, pode ser uma consciência necessária para a atualização do seu meio. Sabe? Eu tenho cursos para ajudar a gente também a ter mais uma perspectiva diferente sobre esse contexto todo conosco. Então é isso. Todas essas dores foram para fomentar aquele momento, aquela situação. Porque a gente acredita que quando entra nesse negócio de desenvolvimento pessoal tem que ser muito zen, mas não é muito bem assim. Não. O negócio é punk, gente. Às vezes é punk, é porrada o dia inteiro. E às vezes é um autoflagelo, né? Porque a gente sempre é acostumado a... Como não tem explicação fora, a gente sempre vai para o nosso auto-julgamento e começa a detonar a nossa perspectiva interna de como somos, né? Então, é mais ou menos isso. Então, a dor, às vezes, vem para ajudar a gente a entender essa mudança, essa transição, essa forma de atualização que as coisas estão aparecendo sobre nós, que aparece no nosso corpo com uma intensidade que chamamos de dor. E sempre trazendo essa questão da dor, né? Através dela que hoje o Cleiton é um dos maiores e melhores terapeutas, né? Não só do Brasil, mas do mundo aí. Sempre que a formação dele foi no Japão. Foi através de uma história também muito difícil para ele, porque ele ficou tetraplégico, paraplégico? Paraplégico. Ele ficou paraplégico, então assim, ele não conseguia andar, ele sofreu muitas dores, durante meses ele ficou dessa forma. Então, e de forma inexplicada, a paralisia foi de forma inexplicada ou foi algum... Um acidente. Foi um acidente, tá. Eu fui atleta há muito tempo, então eu fragilizei a minha coluna. Pra vocês terem ideia, eu levantava 300 quilos tranquilamente para fazer a forma do treinamento. Aí, em determinado momento, houve tanta fadiga que um acidente em si ocasionou uma sequela muito grande na minha medula. Então, foi isso que foi acontecendo. Eu fiquei quase 6 meses acamado. Eu não sentia minhas pernas, sentia dor 24 horas por dia. Tomava morfina o tempo todo. E até um dia que eu decidi parar de tomar morfina e não importa a dor que você tenha, ela te ajuda. Sabe? Quando teu pai falou uma coisa para você, aquele caboclão lá, aquele agricultor, né? Zé da Roça lá, falou uma coisa para você. Meu pai é um matuto, é criado, ele teve fazenda de café, esse tipo de coisa. A instrução dele é o sol e a noite, né? Meu pai teve, acho que chegou a fazer, acho que até o 2º grau, não lembro literalmente qual foi. Mas foi em um determinado momento que ele chegou e falou para mim que eu não entendia bosta nenhuma da vida, né? Literalmente. Falou, você é burro. Aí isso me pegou. Falei, como assim, né? Eu tô com dor morrendo aqui e o bicho que é meu pai, que deveria me ajudar, me chamou de burro.
Aí até o momento que eu percebi que as coisas só são grandes e só são difíceis a partir do momento que a gente coloca foco nelas. A gente, não importa o que você faça, eu acho que eu falo isso muito, não importa o que você tenha, sabe? Você, se veio para você, você dá conta. Dá conta, passa por cima o tempo todo. E é isso, às vezes você não precisa ter uma história igual a minha de dor, de sofrimento, mas uma simples escolha para a Cris, às vezes é Sim. muito mais difícil de transpassar do que uma dor que eu tinha. Sabe? Sim. Porque a gente está tão condicionado a não sermos a gente e sermos burros, que nem meu pai disse, né? E que a gente não percebe tudo isso acontecendo. E graças a essas dores, eu tenho uma sensibilidade muito grande, uma percepção muito grande, usando as palavras do Access, sobre as pessoas. Eu comecei a estudar muitas pessoas. Tanto que hoje, por exemplo, né, quem não sabe, o Dan é um paciente meu, o Dan Here. Sei. Né? O Dan, o David Coops, que mais? A Lisa A Cohen. Lisa, do Brasil, alguns ministros. O Manfred também. O Manfred, o pessoal da política. Eu não faço a cabeça deles, tá? Não sou eu. Deixa bem claro. Eu não julgo. A priori, assim, é não julgar ninguém, sabe? Se um corpo está precisando de ajuda, eu vou lá e ajudo. Então, né, tem muita coisa assim, sabe? Então é isso, sabe? Até médicos do Einstein, Sírio Então, Libanês. eu trato muito médico do Einstein, do Sírio, junta de ortopedia, algumas coisas muito complexas. O pessoal, quase todo mundo recorre a mim. Bastante CEOs, né? Bastante CEOs do Brasil. Então é isso, sabe? Trouxe uma possibilidade, sabe? E é disso que eu falo, sabe? Quando as pessoas após que chegam em você, né? Falam, reclamam da vida. Mas tem que perceber que essa dor, esse clamor, essa dor que está interna, é seu maior trunfo. Sabe? É difícil as pessoas terem essa perspectiva, mas precisa de labutar, sabe? Ok, vem com facilidade, alegria e glória. Sim, mas você tem que escolher. E às vezes essa escolha não é tão simples para você quebrar esse parâmetro, né? Não é tão glorioso, tão alegre naquele momento para você quebrar um padrão mental, sabe? Porque, por exemplo, na minha dor, eu queria muito que aquela dor fosse, por mais dolorosa, ela fosse uma justificativa de eu estar assim. Mas quando eu percebi que a dor poderia ser a maior justificativa para eu não estar daquela forma, então tudo mudou. Então, eu não tinha o Access naquele tempo. Talvez poderia ser mais fácil? Sim. Mas, assim, o que eu acredito é que com o Access, a gente tem muita ferramenta para não precisar sofrer tanto. Sabe? Para não precisar fazer com que todo movimento seja tão dolorido, né? Mexa com todas essas entranhas que a gente tem e que o Access com essas ferramentas vão sempre ajudar a gente a ter um pouquinho mais de facilidade. Mas não quer dizer que seja totalmente fácil. Uma questão de dor, você está falando de dor, né? Então, só aqui complementando o que a Cris já trouxe, o Clayton, ele criou algo chamado Seitai Quântico, né? Que é um trabalho energético feito lá com martelinho e talhadeira de madeira, mas ele não é aquele japonês que dá porrada nas tuas costas. Eu achei que eu ia levar, mas não levei. Tô te devendo, então, hein? Esse é o problema. E foi interessante, quando eu fui lá, ele convidou, ele abriu para pessoas irem numa classe dele, serem cobaia dos alunos, né? E a Ira chegou lá com 12 e saiu com 0. Eu cheguei lá com 9 e saí com 2, porque também saí com 0. Não sei se você lembra, na hora que eu estava dando volta na maca, você falou, dá uma voltinha na maca. Eu falei, cara, me veio a seguinte consciência agora, ou ideia, eu não posso viver sem dor. Lembra disso? Eu não... Aí você falou para a menina, começa a martelar você, não nele. Lembra disso? Martela em você, não martela nele. E foi assim que tirou, de alguma forma, a dor. Outra dor que eu tinha era na lombar. E eu lembro que um dia, ouvindo a Tatá, né, que vocês conhecem melhor e muito mais do que eu e antes, né, porque é uma das tuas clientes, né? A Thaís, antes do Axis, né?
Sim. a Thaisa Campos, né? Ela tem paciente. E ela um dia estava falando, porque eu estava com uma dor na lombar, e ela falou, dor na lombar é não reconhecer a sua potência. Como assim? Foi como se eu tivesse ouvido o meu corpo falar, cara, para eu suportar o que você é, eu preciso expandir. Mas para eu expandir, você tem que assumir. E na hora que eu falei, porra, legal, nunca mais eu tive dor na lombar. Ainda tem, lembra aquela dor no braço que eu falava? De vez em quando ainda ela vem. Principalmente quando eu deito em maca, eu não sei porquê. Eu deito na maca de barriga para cima, dói o braço. Deito na cadeira, não dói. Mas deixa para lá. Então, essa coisa de dor... Era para outro dia, eu explico. Não. Ou de outra consulta, né? Eu fui lá, paguei, fiz uma consulta, que a Cris falou, é uma consulta de 30, 45 minutos, acho que eu fiquei umas 2 horas com você. Sendo você, né, Flávio? Falando muito. Não, mas foi fantástico. Então, pessoal, o Cleiton, ele é especialista em dor, pode vir. E agora, nós temos ainda mais uns 8 minutos. Fala um pouquinho, Cris, também da tua experiência. Não foi a dor que te trouxe, botou o Cleiton da tua vida? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu era uma pessoa extremamente depressiva. Nossa, eu não tinha vontade nenhuma de viver. Eu só estava vivendo ainda arrastando por causa da minha filha, porque eu ainda tinha a crença de que ela não poderia ficar sem mãe. E eu estava com fibromialgia no corpo todo. Eu tinha tinha escoliose, lordose, cifose, tinha torcicolo crônico, eu não conseguia mais virar minha cabeça para o lado direito. Você tinha todos os ose menos fimose, porque aí não dá mesmo. Ela judia, tirou. Eu perco a amizade, mas não perco a piada. Desculpa, segue. Esse sou eu. Vamos em frente. É que ela é judia, ela tirou. Desculpa os judeus, brincadeira. Né? É que eu vi que tá aí, a Stephanie tá aí. A Stephanie, grande Stephanie. Então continua, Cris. E aí foi a dor que me levou, né, para minha salvação. Daí, mais uma vez, a dor fazendo o seu papel, salvando as pessoas e fazendo com que a gente traga mais consciência, né? Unindo as pessoas, que ela foi minha paciente. Então, daí que a gente começou a ter nosso contato. Aí eu me apaixonei, não deu jeito, tive que ir atrás dele, ele nem deu bola pra mim, enfim. Foi difícil, viu? Te dizer que o cara aqui é difícil, ainda bem, porque se não fosse também não ia estar mais massageando ninguém. Então o cara é difícil, ele continua aí, é nativo. Foi dolorido? Foi dolorido? Foi muito dolorido. Eu falei, eu sou sadomasoquista, eu não sabia. Muita porrada. Bate mais a sopra. Mas então, quanto essa dor, Cris, que você passou, você chegou a ficar 11 meses em cama, não foi? Não, eu fiquei 3 anos mal. Todo ano vinha alguma coisa que eu tinha que ficar 1 mês de cama, literalmente, e eu ia pro pior lugar do mundo, que pra mim, naquele momento, era a casa dos meus pais. E eu não queria voltar lá mais, mas todo ano a dor, né, os problemas que eu tinha me fazia voltar pra casa dos meus pais. E o Cleiton falava assim pra mim, Cris, baixa, na época a gente não tinha barras, né? O Access, mas é como se fosse baixa as barreiras e aceita o que você tem que receber dessa situação. E eu não entendia isso. Eu falava assim, como assim aceitar dessa situação? Eu não quero estar aqui, eu simplesmente não quero. E eu ficava revoltada. E quanto mais eu resistia a ficar na casa dos meus pais sendo cuidada por eles, pior eu ficava. Então todo ano eu sempre voltava durante 3 anos. Ficava acamada assim. E se repetia exatamente a mesma coisa. Eu tava num looping e eu não percebia. Todo ano eu ficava 1 semana no hospital, eles faziam todos os exames possíveis e imaginários, me davam alta porque eu não tinha nada, era emocional. Ficava 1 mês na casa dos meus pais, sem fazer porcaria nenhuma, porque eu não conseguia fazer nada. E aí simplesmente a energia voltava e eu voltava para trabalhar.
No ano seguinte era a mesma coisa, no terceiro ano também. Só que no terceiro ano aconteceu uma coisa diferente. Que eu fiquei durante 11 meses com uma vertigem, que eles não sabiam me dizer o que era. Então, assim, a minha visão é como se tivesse com um vidro de aquário, ou seja, aquela sensação horrível. Ou andar no carro blindado, né? Ou no carro blindado, horrível também. E andando como se estivesse num barco. Então, eu sentia náuseas, eu tava realmente muito mal. Eu tive que reaprender a dirigir, reaprender a andar, reaprender a fazer tudo na minha vida. Então, eu tava muito mal, tava extremamente deprê mesmo, eu não queria mais viver. E aí foi quando eu comecei a ir no psicólogo, fui no Cleiton. Mas o Cleiton realmente me mostrou uma vida completamente diferente, porque ele, antes da gente conhecer o Access, ele já era Access. Ele me explicava um monte de coisas, só que como para ele era muito normal, era como se fosse respirar. Ele falou, meu, como que você quer que eu te ensine a respirar? Você só faz. E eu ficava louca, porque eu precisava que ele fosse específico, porque só assim, no passo a passo, que eu conseguiria saber o que ele estava falando. E foi muito difícil. Ele surtava comigo. Sim. Mas eu não era fácil. O quanto essa dor não era uma recusa de assumir quem a gente é. Como Sim. foi o meu caso, a potência. O quanto essa dor não é assumir o ser infinito, maravilhoso que a gente é. Sim, sem dúvida. Eu tava me sentindo, naquela época, muito pelo contrário, eu tava me sentindo num beco sem saída, onde eu não tinha mais como fugir daquela situação, que era um abuso financeiro que meus pais faziam na época, minha mãe principalmente, porque ela não queria que eu vivesse a minha vida. Então, de alguma forma, depois do Access, eu percebi que ela era uma gaslighting, ela também era uma carcereira de mim mesma. Então, depois dos processos, depois de ter trabalhado tanto com as ferramentas, realmente nossa relação melhorou demais. Mas nem eu nem ela, a gente tinha essa consciência, né? Então, sim. tudo isso fez com que a gente buscasse. Ainda bem que o Access veio para realmente libertar todo esse cárcere que a gente vivia realmente, né? Então, e o looping, ele parou de existir. Mas, claro, o Cleiton foi uma peça fundamental na minha vida, foi um ponto de virada mesmo, por isso que eu sou tão apaixonada por ele, porque sem ele não seria nada, literalmente, eu não sei até onde eu ia conseguir viver essa vida, mas eu tava realmente me sentindo muito invalidada, incapaz, tinha acontecido muitas coisas na minha vida também me invalidando, né? Não me mostrando ser capaz de criar alguma coisa na minha vida, porque eu sempre voltava para o mesmo ponto, né? Ou seja, eu sempre voltava para a casa dos meus pais, sempre voltava para a empresa dos meus pais. Então, de alguma forma, eu estava amarrada lá, eu não percebia. Só que eu percebi que eu sempre voltava para o mesmo ponto e eu não sabia como sair disso. Então, quando o Cleiton apareceu na minha vida, ele começou a expandir minha consciência, minha percepção. E foi aí que eu realmente falei, nossa, pode ser dessa forma. E quando o Access veio, depois de... A gente já estava há 2 anos. Quando o Access apareceu, eu olhei a apostila e falei, meu, mas aqui tá muito mais fácil. Era isso que você me falava. Olha só, era isso que você queria me dizer. Então, estava muito fácil e simplificado. E com ferramentas na prática. Então, assim... coisas que ele me falava, que inclusive eu já fazia, na apostila também ficou muito mais simples, né? Então, o Access é libertador dessa forma. Quem realmente utilizar essas ferramentas, tá no caminho para a liberdade total de ser realmente você mudando o mundo, literalmente. Sim. Eu comento nas minhas classes, né? Eu falo assim, esse livrinho, tem um conhecido meu, um CF, Cleiton Nakano, que fala o seguinte, Gary Douglas foi um puta cara sacana, porque escreveu um livrinho com as palavras dele. Lembra quando você falou isso, Cleiton? Que o Gary copiou até as palavras suas nesse manual, as tuas letras. Ele escreveu isso aqui com as tuas palavras. Então você que é o Rasputin, ô Cleiton? Eu tô atrás do dinheiro que ele tá atrás. Não, mas assim, parafraseando o Access, né? Eu sou Access desde criança, eu não consegui explicar para a Cris, né? Porque o meu mundo é Access desde criança. Sim. Então, para mim, eu não entendia porque as pessoas não entendiam as coisas. E ele falava assim, isso é tão simples. E eu falava para ele, gente, você tem um conhecimento que você pode compartilhar com as pessoas. E ele, mas
É tão simples, todo mundo sabe. Eu falei, não sabem, não sabem. Eu não sei, eu sempre busquei isso de alguma forma. Né? Isso, de alguma forma, não é um espectro de autismo muito leve? Essa coisa. Eu sou assim, como não? Como não é fácil? Eu tenho tudo, eu tenho tudo. Tem tudo. Eu tô... Como é que alguém não entende trigonometria?